Olá pessoal, eu sou o Herdeiro da Magia e eu venho chegando aqui para vocês com mais um vídeo especial de baralho cigano. Dessa vez trazendo respostas que a gente vem buscando, né? Eu peço muito que Maria Padilha, que ela tape os meus olhos, meus ouvidos e que assim como todas as outras entidades que me acompanham, que me abençoem nesse jogo, que me cubram com mediunidade, que me fechem os olhos, fechem os meus ouvidos, fechem a minha mente, para que tudo que eu veja daqui para frente seja espiritual, para que seja usado para realmente trazer uma mensagem que possa acalentar o coração da pessoa que chegou até esse vídeo. Eu sei que nem sempre a gente consegue atingir todos os corações, mas se eu conseguir atingir metade de vocês que estão aqui, que chegaram até esse vídeo e que vocês encontrem a resposta que vocês estão precisando, eu tenho certeza que eu vou estar trabalhando e que minha mediunidade vai estar sendo usada para o bem e que também vou estar cumprindo a minha missão, que é isso que eu mais quero. Eu tô aqui, pessoal, porque eu sei que alguns de vocês hoje, nesse dia, nessa tarde, que estão com o coração inquieto, sabe? Que vocês estão com a mente de vocês inquieta, buscando respostas. E acredito que se vocês chegaram até aqui, pode ser sim que eu seja usado nessa tarde para estar trazendo a resposta que vocês precisam, o acalento que vocês precisam no coração. Então eu peço que vocês dêem um voto de confiança e fiquem aqui nesse vídeo. Eu sou o Herdeiro da Magia, tô criando esse canal agora, sou novo aqui nas redes, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um trabalho maravilhoso com vocês. Eu sou tarólogo já há 12 anos, mas agora na internet eu tô chegando, acabei de começar, então ainda preciso pegar um pouco o jeito de como as coisas vão funcionar, de como as coisas precisam ser, mas vou fazer do meu jeitinho, vou tentar me conectar com vocês com a minha personalidade, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me comunicar, e eu espero realmente que vocês gostem. Pessoal, como um bom bruxo, hoje eu trouxe aqui duas abóboras. Eu tenho uma abóbora que ela é um formato mais de moranga, digamos assim. E eu tenho uma outra abóbora que ela é um formato mais redondinho, mais estilo aquelas abóboras de Halloween, sabe? Eu comprei elas aqui na Alemanha em uma lojinha que eu gosto bastante de frequentar. Então eu decidi que para começar teria que ser elas. Combinam com o meu estilo místico, com o meu estilo magístico de ser. Tá bom? Eu vou ter a número 1, que é essa mais laranjadinha, e eu vou ter a número 2. Eu vou deixar elas aqui em cima para vocês poderem se conectar com elas, tá bom? Realmente, pessoal, enviem energias positivas, pensem naquilo que vocês realmente precisam saber. Talvez, pode ser que vocês queiram saber algo e eu fale outro, tá? Mas se a mensagem servir, fica, continua, escuta, porque é sim a espiritualidade falando com vocês. Muitas vezes a gente quer saber uma coisa, mas a gente acaba, como que fala, focando tanto que a gente quer saber algo, e tem muitas outras coisas acontecendo na nossa vida, acontecendo ao nosso redor, e a gente não dá atenção a esses detalhes, tá bom? Então assim, eu vou começar com a abóbora número 1, eu vou colocar ela aqui em cima, que acredito que vocês estão vendo, né? E essa outra eu vou deixar aqui no cantinho. Eu vou embaralhando, tá bom? Vou pedindo que Maria Padilha, que toda a espiritualidade me auxilie nessa leitura e que traga para vocês uma mensagem que realmente preencha o coração, que realmente faça vocês sentirem que era isso que vocês estavam precisando ouvir no dia de hoje. Muitos de vocês às vezes não tem nem com quem conversar, não tem nem com quem desabafar, né? O mundo ultimamente ele anda um pouco complicado, as pessoas andam um pouco difíceis, né? A gente não sabe muito bem em quem confiar. Isso até muitas vezes a carta, o baralho, ele já vem falando sobre esse tipo de situação, né? Mas enfim, vamos lá? Vamos ver o que a carta tem a revelar, vamos ver o que ela tem a dizer para o pessoal que escolheu o grupo 1, o pessoal da abóbora de número 1, tá bom? Mentalizem, se concentrem, eu vou cortar em 2 e vou pegar o da esquerda, tá? Vou botar mais aqui assim, mais na frente, para que vocês possam ver. Esquerda, então eu vou descartar esse bolinho. Vamos começar então com o que a espiritualidade tem a revelar para o povo da carta de número 1. A carta vem falando bastante aqui já de confiança, vem falando bastante sobre amizade verdadeira, talvez relacionamento verdadeiro, ou talvez confiança, mas a confiança é a palavra que veio para o momento, que me veio já na cabeça já de momento, confiança. Engraçado, já vi essa palavra já com essa carta, mas enfim, né? Muitas vezes, muitas pessoas associam também a fidelidade a tantas outras coisas, mas nesse caso aqui para mim agora veio confiança. Confiança do quê? Confiança no novo, confiança em coisas novas que vão chegando para vocês, novos lugares, novas pessoas,
Pessoas de confiança? Vamos tentar entender isso. Mas por outro lado também, falsidade. Falsidade, confiança. Vamos lá, vamos ver. Coisas novas. Coisas novas mesmo. Será que você está, de repente, se envolvendo com alguém, confiando em alguém novo que chegou na tua vida, mas essa pessoa não seja tão confiável assim? Será que é essa mensagem que a carta vem trazendo aqui, revelando? Será que tem alguém chegando na tua vida com propostas que venham parecendo ser confiáveis, mas tu precisa abrir teus olhos? O que será que as cartas podem querer me revelar? Vem chegando. É algo novo que realmente está chegando na tua vida, algo que realmente veio aparecendo agora, sabe? Não é passado, nesse caso aqui, não é algo passado não, é algo, a gente tá falando bem de presente. Tô falando aqui bem de uma realidade de presente. Algo novo chegando, desculpa pessoal, algo novo chegando e que talvez tu esteja confiando demais, sabe? A carta da torre, ela veio chegando agora, ela veio aparecendo e para mim ela vem falando algo muito de internalização, nesse caso aqui. Sabe, não toma nenhuma atitude antes de primeiro, para um pouco, fica um pouco sozinho, sozinha e pensa bem. Pensa bem no que está acontecendo, pensa bem nas decisões que tu quer tomar. Talvez seja algo muito precipitado. Talvez a carta ela venha falando sobre precipitação, sabe? Uma confiança demais em algo novo que chegou agora na tua vida, uma situação nova, uma proposta nova pode ser também para alguns de vocês. Mas que tu precisa analisar isso com mais cuidado, com mais calma, sabe? Parece algo realmente muito bom. Realmente parece. Mas toma um pouco de atenção aqui. Exatamente. Toma um pouco de atenção aqui, porque eu tenho até receio que tu possa estar sendo usado ou usada de má fé, sabe? Usado pela tua confiança de má fé, porque a carta da nuvem, ela é uma carta que muitas vezes ela remete muito àquilo que a gente não está vendo, sabe? Em alguns casos também ela pode remeter, e aqui nesse caso, nesse teu caso, eu estou vendo que ela está remetendo muito, a uma questão de confusão mental, a uma questão de coisas que tu não está vendo, sabe? Excesso de confiança talvez pode ser que seja. Excesso de confiança. Evita sofrimentos, sabe? Vai te evitar sofrimentos se tu tiver essa atenção que tu tá precisando nesse momento, sabe? Carta do chicote. Realmente. Talvez evitar situações que tu já tenha passado, coisas que lá atrás já aconteceram contigo e tu já tens experiência para saber que tu não pode ir tão impulsivamente e tão rápido, sabe? É que a carta do cavaleiro, que nesse caso ela vem me falando dessa velocidade, sabe? Da velocidade como essas coisas novas vêm acontecendo, como talvez essa pessoa nova chegou na tua vida. E eu não tô falando só de relacionamento não, tô falando também pode ser de proposta, pode ser algum amigo novo, alguém no trabalho novo, sabe? Alguém te oferecendo algo de forma muito rápida. Presta um pouco de atenção nisso para que tu não sofra, para que tu não tenha percas nesse momento, nessa fase. Eu vejo assim, é um obstáculo pequeno, sabe? Não é nada demais. A carta tá te pedindo isso porque talvez, pode ser que isso aconteça já nos próximos 7 dias. Não é algo para tão longe. E também não vejo que seja um problema tão gigantesco, mas algo que tu precisa fazer atenção agora, talvez nos próximos 7 dias, é algo pequeno. Mas que tu faz atenção para que não vire algo maior, sabe? Que realmente não vire algo maior. A carta do Sol, ela veio já aqui embaixo. A carta do Sol, ela sempre vem muito positiva, né? Então vem realmente me confirmando que não é algo que venha talvez atrapalhar a tua vida de um modo que cause grandes desgastes, sabe? Mas que seja interessante que tu faça atenção, sabe? Que tu faça atenção. Realmente, são escolhas, gente. Realmente é isso mesmo, sabe? Talvez algo novo que está chegando muito rápido na tua vida, e pode ser que essa pessoa, eu não sei se seja exatamente uma pessoa, mas acredito que sim, porque muitas vezes quando a gente fala de confusão mental, pode até ser às vezes a gente mesmo tomando decisões muito rápidas,
com pressa de que algo aconteça numa velocidade muito maior do que o que realmente deve acontecer. E eu não vejo que seja o caso do que tu precisa fazer. Toma cuidado com as tuas escolhas, os teus caminhos eles estão abertos, eu vejo prosperidade, sabe? Eu vejo as coisas funcionando, tá tudo acontecendo como tem que acontecer. Só que tu tá numa fase, no momento, agora, isso é pra agora, tá? Com quem eu tô falando nessa tiragem aqui, é pra esse exato momento. Que tu precisa tomar essa escolha, mas pensa um pouquinho, sabe? Te internaliza, faz um pouco de reflexão. Reflexão é a palavra certa, né? Reflete um pouco, para que tu não tome caminho errado, para que tu não vá para uma direção que depois acabe talvez te prejudicando. Sabe? Eu gostaria muito, muito, muito que tu realmente nesse momento parasse e pensasse. Sobraram algumas cartas aqui do bolinho, eu vou ver mais algumas aqui só pra gente ver o que acontece. Eu tô falando exatamente com você, sabe? Talvez para alguns de vocês seja uma pessoa nova, mas para outros de vocês seja exatamente algo muito interno, sabe? Muitas dúvidas, muitos pensamentos, muita pressa em resolver, muita pressa aqui, ó. Isso aqui é pressa em resolver algo, pressa em fazer algo, em falar algo que não tá no momento. As coisas, elas vão acontecer, tá bom? Eu vejo estabilidade, eu vejo as coisas acontecendo de uma forma positiva, sim, mas que te pede cautela e atenção. Como eu falei, para alguns de vocês, isso aqui é interno, tá? Isso aqui é algo que está acontecendo dentro de vocês, estão querendo tomar decisões que são decisões muito rápidas, muito confusas, com muitos pensamentos ao mesmo tempo, mas para outros de vocês é uma questão de algo novo, uma pessoa nova que apareceu na vida de vocês e que essa pessoa, ela talvez você está confiando demais, tá? Para alguns de vocês é essa outra situação aqui, tá? E eu te digo assim, ó, não confia. Tá? Não confia, é algo pequeno, talvez essa pessoa está recém chegando na tua vida, não é algo que já tenha acontecido, alguém que já te envolveu em algum problema grande, alguém que já te dominou, alguém que já fez a tua cabeça, sabe? Não é isso. Não, sabe? Mas essa pessoa está chegando, essa pessoa já, sabe? Faz atenção para que não vire algo grande, tá? Para quem tá levando a carta com a interpretação para esse sentido, beleza? A carta realmente pede o corte. Para quem tá nessa situação, a carta realmente pede o corte, sabe? Agora eu vou falar, não vou falar agora para quem está com o interno. Nesse caso aqui, agora eu vou dar um pouquinho do recado para quem está aceitando essa pessoa nova aqui na sua vida. Sabe, essa pessoa que acabou de chegar e que tu está confiando demais. Eu acho que seria o momento de cortar. Cortar para não sofrer, exatamente, cortar para não sofrer, para que não chore depois. Corta sim, tira, sabe, não cria expectativa. Eu sei que muitas vezes a gente quer ter alguém com a gente quer ter alguém do nosso lado. Muitas vezes as propostas são boas, muitas vezes a gente pode pensar que vai mudar de vida, muitas vezes a gente pode pensar que chegou alguém que vai salvar a gente de alguma situação, que vai tirar a gente da pobreza, que vai tirar a gente do buraco, dessas confusões mentais aqui, né? Como eu vinha falando, mas a carta ela fala muito sobre o momento. Acabei misturando aqui as cartas. A carta fala muito sobre essa internalização. Tu não tá precisando de alguém para te tirar de lugar nenhum nesse momento. Sabe? Tu tá confiando em pessoas erradas, tu tá te entregando, talvez por carência, talvez por estar se sentindo sozinha, não sei exatamente, tá? Mas a carta pede que tu tenha paciência. Eu sei que às vezes na vida a gente quer que as coisas realmente aconteçam rápido, mas nesse teu caso é internalização, tá bom? Vamos fechar então com a carta das estrelas. A carta das estrelas, ela vai me remeter a bênçãos, sabe? Eu vejo aqui que tu é uma pessoa espiritualizada, tu é uma pessoa que realmente tem uma fé muito grande, sabe? Eu não te vejo como alguém, como uma pessoa ateia, vamos dizer. Em alguns casos, até tu já é uma pessoa que tens até uma ancestralidade espiritual, tá? Porque tu é uma pessoa que com uma espiritualidade muito forte, sabe? A tua fé ela é uma fé muito forte. Então crê nessa fé, sabe? Não te deixa levar por essa situação nova que acabou de chegar. É uma situação nova muito repentina, sabe? Tá sendo algo muito rápido. E tu não precisa que as coisas sejam rápidas assim na tua vida. Tu é uma pessoa abençoada, tu é uma pessoa forte, tu é uma pessoa... Tu sabe o que tu quer, sabe? Tu sabe o que tu quer. Talvez só tá te sentindo um pouco sozinha, um pouco sem amparo para essa decisão, né? Nesse caso, não tô dizendo que tu seja uma pessoa sozinha na vida, mas para essa decisão talvez tu esteja sendo um pouco
um pouco ingênua, mas saiba que tu tem aqui a bênção da espiritualidade para muita coisa na tua vida, tá? Tu é uma pessoa abençoada. Até mesmo com a tua ancestralidade. Eu não sei se tu é uma pessoa ligada que é espiritual ou não, no sentido religioso, se tu é uma pessoa religiosa, mas espiritualmente eu te vejo muito abençoada, tá? E eu peço até que tu reconecte, não, porque tu está conectado, tu é uma pessoa conectada, mas que tu talvez aprofunde um pouco mais nesse momento a tua conexão com o teu mentor espiritual, com a tua mentora, com a tua entidade, com o teu Exu, tua pombagira, com o teu Deus, com o teu anjo da guarda, com quem quer que seja. Porque tá tendo proteção, tá? E essa pessoa também ela vai ser cortada da tua vida, do teu caminho, porque a tua espiritualidade ela vai acabar fazendo isso. Só que o recado é, não faz tu puxar essa pessoa pra tua vida. Não faz tu puxar essa pessoa de novo pro teu caminho. Sabe, se o recado que a carta tá te dando é corta, afasta, para de confiar. Tá sendo tudo muito rápido. Então, pessoal, eu acho que eu falei bastante, sabe? Falei demais. Já tô aqui com algum tempo já de gravação nessa nossa tiragem aqui do baralho do pessoal do 1. Eu vou colocar aqui pro ladinho. Vou pegar agora o pessoal do baralho o pessoal do grupo 2, vamos chamar de grupo 2. Vamos fazer diferente, vamos chamar de turma. O pessoal da turma 1 e o pessoal da turma 2. Deixa eu contar pra vocês uma história. Minha mãe, ela tinha costume, ela já é falecida, ela tinha o costume de chamar nós, os filhos, nós somos em 6, ela tinha o costume de chamar os filhos de turma. Então quando ela chegava em casa do trabalho, ela falava, turma, cheguei. Isso é algo assim que às vezes mexe um pouco comigo. Mas, para que fique gostoso, para que fique íntimo e para que a gente consiga ter uma conexão bacana entre a gente, vamos chamar de turma? Então aqui é o pessoal da turma número 2, tá? Pro pessoal da turma número 2, eu já vou deixar aqui pronto, peço que vocês se concentrem, mandem a energia daquilo que vocês precisam ouvir, que mensagem que vocês precisam saber, e eu vou dar um recadinho. Pessoal, quem quiser apoiar o meu canal, eu tô começando agora, eu não sou monetizado, eu ainda não tenho, sabe, não tenho ganhos com isso aqui. Eu tô aqui para tentar cumprir uma missão, mas tudo isso aqui também me gera gastos, né? Então, quem quiser colaborar com o meu canal, se vocês acham que a mensagem vale a pena, se vocês acham que vocês querem entrar nessa energia de troca comigo, eu tenho o caderno de Maria Padilha, tá? Esse caderno aqui é onde eu coloco o nome dos meus seguidores, das pessoas que me ajudam. E todos os dias às 3 horas da manhã, eu levo esse caderno aqui até a casa de Maria Padilha, até a canjira de Maria Padilha, que eu tenho aqui. Eu coloco esse caderno e eu faço as minhas preces, minhas rezas, converso com Maria Padilha, faço minhas entregas, faço tudo que eu preciso fazer, né, no dia. E eu peço que Maria Padilha ela dê 7 vezes mais, ela ajude 7 vezes mais as pessoas que estão com o nome nesse caderno. Então, como que funciona para participar? Isso aqui é uma troca. Eu tô aqui tentando trazer um acalento para vocês e para que vocês me ajudem. Pode ser qualquer valor, tá? R$1, R$3, R$5, R$7. Eu só peço que seja sempre um número ímpar. Vocês podem mandar ou aqui como chat, como Pix, ou vocês podem mandar aqui como... Eu não sei ainda como chamo exatamente aqui as coisas na internet, mas enfim, vocês sabem como vocês podem ajudar e como vocês podem contribuir. Quem quiser, entre em contato comigo também, através do meu e-mail ou das redes sociais. E quem quiser colocar o nome aqui, é só enviar o Pix, o valor que vocês quiserem para estar contribuindo com o meu canal, para estar me ajudando. E em troca, o que eu ofereço é todos os dias às 3 da manhã, o teu nome vai estar na casa de Maria Padilha, para que o seu pedido, para que as coisas que você precisa, para que ela te abençoe, assim como você tem me abençoado, assim como você tem me ajudado para que o meu canal vá avante, né? Uma forma que eu tenho de retribuir vocês é isso. Todos os dias às 3 da manhã eu tenho esse compromisso com Maria Padilha e não me custa nada em fazer o quê? Ajudar quem está me ajudando também, tá? Então quem quiser participar, é só entrar em contato comigo, tá? Qualquer valor, pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 100, pode ser quanto vocês quiserem, tá? Eu só peço que seja sempre um número ímpar, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Vamos agora, então, para o pessoal da número 2, do bolinho número 2. Eu vou colocar vocês aqui em cima. Eu dei esse recado porque isso serve até para que eu possa me desconectar um pouco do que eu estava falando agora com o grupo do número 1. Vou tomar aqui um copinho d'água, só um momento. Porque isso serve até para me desconectar, pessoal, um pouquinho do grupo número 1, porque eu me pego muito na energia, sabe? Eu tento me concentrar o máximo que eu posso para estar fazendo algo que tenha sentimento, sabe? Que tenha realmente a espiritualidade. Eu gosto de ser usado pela espiritualidade
para estar fazendo as coisas de uma forma verdadeira, sabe? Eu prezo muito por isso. Eu prezo muito pela conexão que a gente vai estar criando aqui entre a gente. Isso para mim eu acho que de tudo é o mais importante, sabe? Então vamos lá, pessoal, sem mais muita enrolação, já me desprendi da energia do grupo, da turma, vamos falar turma, da turma 1, agora vamos para a turma 2. Eu vou cortar em 2, vou escolher sempre o da esquerda, tá bom? E vamos lá então ver o que Maria Padilha tem, que recado ela tem, que recado a espiritualidade tem pro pessoal da turma 2. Turma 2 já veio me falando sobre cortes. Já veio logo falando sobre cortes. Vamos ver que cortes que são esses. Se são encerramentos, se são cortes para novos ciclos. Vamos lá. Eu preciso de alguma outra carta junto. Veio o corte e veio a torre. Sabe o que aqui vem querendo me mostrar já nesse caso? Sabe quando algo parece que é muito, muito firme, algo já muito sólido? Algo que a gente tem há muito tempo, mas que por algum momento está sendo cortado, está sendo tirado da nossa vida? Ou precisa ser cortado? Ou algo que vem desmoronando? Vamos falar essa palavra? Nesse caso que eu vejo a torre como algo... Sabe assim, a torre ela é algo muito forte, né? Nessa carta aqui, ela me joga muito algo como pedras, ela me joga algo muito, muito bem construído. Aqui na Europa nós temos muitas torres, muitos castelos, alguns de 200, 300 até 400 anos, sabe? Eles são algo firme, algo sólido, mas como a carta da torre ela veio aqui, é como se esse castelo estivesse desmoronando. O que será que isso quer acontecer? Roubos? Será que tem alguém tirando aquilo que é teu? Tirando a tua paz? Alguém na tua vida, alguém aqui no teu caminho que está atrapalhando? Essa pessoa realmente está atrapalhando? Está tirando o que é teu? Algo que tu demorou muito para construir? Algo que tu lutou muito, que tu trabalhou demais e alguém simplesmente está querendo tirar de ti? Olha que essa carta ela já começou muito mais pesada, enquanto a outra a gente teve uma mensagem espiritual muito bonita, que conectou demais. Nesse caso agora que a gente está vindo com uma mensagem já muito mais forte, e é uma mulher, hein? E é uma mulher. Vocês estão vendo aqui as cartas, né? Eu acho que todas elas estão numa posição bem bacana, né? Tem bastante espaço para trabalhar. Eu vou sempre mostrar primeiro aqui no meio e depois eu boto na posição dela. E é uma mulher, hein? Vamos ficar atento então a uma mulher que está querendo tirar o que é teu. Essa mulher, ela tá fazendo de tudo para tirar o que é teu. E algo que tu construiu há bastante tempo, não é algo novo. Realmente, falsidade. Sabe assim, aquele amigo que te dá o abraço de urso? Realmente, existe uma mulher aqui na tua vida muito falsa, muito invejosa, e que ela realmente está disposta a tirar o que é teu. Ela realmente está disposta a tirar o que é teu. Ela tá vendo muita... Ela tá vendo muito sucesso, ela tá vendo... Sabe, não é sucesso. Que palavra é essa que tá tentando vir aqui na minha mente para que eu consiga me conectar? Maria Padilha, me diga o que é isso aqui. É a luz? Ela tá vendo a tua luz e ela tá com inveja dessa tua luz? Ela tá com muita inveja disso que tu conquistou, que tu conseguiu que tu conquistou pela tua capacidade, que tu conseguiu porque tu foi atrás, porque tu trabalhou, porque tu foi abençoada, que tu conquistou pelo teu jeito de ser, que tu conquistou realmente pela luz que tu carrega contigo. Essa pessoa tá com inveja, talvez ela pense até que tu tem mais do que tu tenha, ou que quem tá contigo é mais do que é, ou que tu não mereça aquilo que tu conquistou. Essa aqui é uma situação muito complicada, hein, gente? Uma situação muito complicada, realmente. Carta do chicote. A carta de alguém que tá disposta a não te ver bem, tá disposta a te ver sofrendo. Porque ela sofre quando ela não tem o que tu tem. Ela sofre quando ela não consegue o que tu consegue. Ela sofre quando ela te vê fazendo as coisas que ela queria estar fazendo. A tua luz, ela realmente é uma luz que incomoda muito essa pessoa. Às vezes nem é questão de material, pessoal. Desculpa, precisei tossir. Quando eu falo demais, acaba que a minha garganta às vezes vai falhando um pouco. Essa pessoa ela tem uma inveja muito grande do que tu é. Ela tem uma inveja, uma energia muito grande do que tu é. Sabe?
ela tá bem se tu não tá bem, sabe? Não digo nem exatamente sofrimento, mas quando tu não tá bem, ela tá ok pra ela. Mas quando a tua luz tá muito forte, quando tu tá muito iluminada, isso causa sofrimento a ela. Sabe? Essa pessoa, ela quer o que é teu. Essa pessoa, ela quer muito o que é teu. E nesse caso, isso que é teu, pelo jeito aqui, é teu homem. Sabe? Faz atenção. Talvez não era essa a resposta que tu estava querendo buscar, não sei. Sabe, a carta normalmente ela, não sei, não costuma ser tão específica dessa forma como ela está sendo aqui agora. Que mensagem forte. Que mensagem realmente conectada que Maria Padilha veio trazer nesse momento. Talvez não seja para todos vocês realmente isso aqui. Mas para quem é muito forte essa mensagem. É muito forte essa mensagem. Essa pessoa, ela tem inveja do teu relacionamento, esse relacionamento duradouro, esse relacionamento que já vem há bastante tempo sendo construído, já vem há bastante tempo funcionando e funcionando muito bem pelo jeito. E aí é onde a carta que ela vem me mostrando que vocês começam ou já começaram a passar por conflitos dentro desse relacionamento de vocês. Algo que estava muito sólido, algo que estava muito feliz, algo que estava funcionando. Algo que estava funcionando, mas que realmente está desmoronando. Eu vejo que começando já os conflitos, começando as confusões, começando os pensamentos. Talvez essa pessoa que está do teu lado, se tu for o homem, esse aqui é a mulher, mas se tu for a mulher, esse aqui é o homem, tá? Talvez o teu parceiro, a tua parceira, ele já tá até com a mente muito confusa. Tu também já tá com a mente muito confusa. Sabe? E tudo isso aqui vem sido causado por uma mulher. Não, essa carta é aqui. Tudo isso aqui vem sido causado por uma mulher. Uma mulher que apareceu na tua vida e tá querendo desestabilizar isso que tu já construiu há muito tempo. Eu tô falando muito, pelo jeito aqui, realmente de um relacionamento, tá? A carta aqui, dessa vez, ela tá muito específica, ela tá muito clara. É uma carta que ela não tá me direcionando para falar de negócio, ela não tá me direcionando para falar de propostas, tá? Aqui ela tá falando realmente de relacionamento. Eu tô falando com alguém aqui sobre relacionamento. Laroie Maria Padilha. Laroie, minha pombagira, que quando vem querer falar forte com alguém, ela realmente vem, ela realmente aparece. Ela realmente vem no jogo e mostra que ela é ela e que ela não deixa as coisas ficarem escondidas e ela não deixa as coisas ocultas, vamos dizer assim. Aqui a carta do caminho, ela vem falando isso, vem falando sobre essa confusão de que talvez o teu marido ou talvez a tua mulher, como eu falei, se você for um homem é para uma mulher, se você for uma mulher isso aqui é para um homem, já está pensando realmente em ir para um outro caminho. Sabe? Já está realmente chegando, mas isso aqui porque essa pessoa foi tirada de você. Essa pessoa está sendo tirada de você. Sabe? Vocês tinham muita prosperidade, vocês tinham muito... aqui ó, a tua intuição ela já vinha falando sobre isso. Tu já estava já desconfiada de que algo estava acontecendo, não estava mais normal. A tua intuição é forte, tá? Eu vejo que muita tua intuição forte. Já estava já desconfiada já. Talvez de traição, talvez algo que tu já tinha pego, alguma conversa, algo que tu, não sei, de alguma forma a tua intuição não estava te enganando. E se tu veio parar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta que a tua intuição te fez parar e ficar, sabe? E a tua intuição, ela também foi muito certeira quando tu escolheu a abóbora do bruxo aqui, sabe? Foi muito certeira. E tu conseguiu realmente te conectar. Tu te conectou tanto que Maria Padilha veio trazer uma resposta certa e certeira. Aqui, ó, tu vai descobrir tudo. Não vai ter segredo que vai ficar oculto nessa história. Sabe? Não vai ter segredo que vai ficar oculto. Tu realmente vai descobrir, as coisas já estão acontecendo, as coisas vão acontecer. Só não fica com medo. Só não fica com medo. Aceita, porque tu queria essa resposta. Sabe? Então aceita. Tu tens agora algumas opções. Ou tu vai buscar te conectar com a tua espiritualidade para que tu te livre de toda essa história de uma vez por todas, se isso for o que tu quer, ou tu vai tentar fazer com que a tua conexão se reestabeleça dentro desse relacionamento e que essa pessoa ela não consiga afastar vocês um do outro. Eu vejo assim algo muito longo, é algo muito duradouro.
A gente não tá falando, a gente não falou aqui nessa jogada de um relacionamento, cadê aqui? De um relacionamento que começou agora. A outra carta da turma número 1, a turma número 1, ele veio falando muito sobre algo que acabou de chegar. Mas quando o jogo aqui da turma número 2 começou pra mim, já com a carta do corte, eu pensei, corte, mas já logo de começo? Como assim? Preciso entender que sentido que tem isso aqui, né? O que carta que vem junto pra poder me entender. E logo já veio me falando da torre, e a torre, na outra jogada, até por sinal, ela veio falando sobre interiorização, ela me veio trazendo essa intuição de falar sobre algo interno. E nesse caso aqui, quando ela caiu, ela já veio me mostrando algo já muito rápido, do tipo desmoronando. Algo muito sólido desmoronando. Então já foi muito claro para mim essa mensagem que ela já chegou. Sabe, eu estou muito satisfeito e grato a Maria Padilha por trazer para mim essa resposta. Eu sempre deixo aqui até comigo a guia dela. Aqui do lado eu tenho essas duas, na verdade tenho essa aqui. Essa aqui é que ela mais usa, sabe? Eu sempre gosto de deixar aqui para me abençoar. E eu tenho essa aqui que é a minha proteção pro jogo, sabe? Para me trazer realmente intuição, para realmente me trazer conexão. Às vezes ela não tá aqui na minha mesa, porque eu coloco ela até no meu pescoço, sabe, para jogar, porque realmente me conecta. Então, assim, sou grato a Maria Padilha, Laroê, minha senhora, minha guardiã, sabe, pela tua fidelidade de me trazer uma resposta tão bem colocada, sabe? Pessoal, eu espero que essas mensagens tenham acertado. Eu espero que a conexão de vocês comigo, através aqui do jogo, com baralho, ela realmente tenha trazido vocês para a abóbora certa, sabe? Tem gente que às vezes fica com dúvida. Tem pessoas que às vezes quer escolher uma, mas acaba, não, mas vou naquela porque não sei o quê. Mas a intuição estava mandando ir na outra. Então, se foi o caso de vocês, vejam depois o significado da outra, porque às vezes pode ser que realmente estava ali querendo falar com vocês, sabe? Mas eu espero que realmente tenha dado tudo certo. Eu espero que vocês realmente tenham escutado a mensagem de Maria Padilha, a mensagem do espiritual, tá bom? Eu vou me despedindo por aqui, para que o vídeo também não fique tão longo, tá? Não se esqueçam do caderno de Maria Padilha, quem quiser participar, entre em contato comigo, tá? É o valor que vocês quiserem, vai me ajudar muito para que eu continue criando conteúdo e trazendo aqui para vocês. Eu peço que Maria Padilha, que toda a espiritualidade abençoe o nosso caminho, que traga para vocês tudo aquilo que vocês vêm buscando, que tragam para mim tudo aquilo que eu venho buscando, que a gente seja abençoado, que a gente se sinta vitorioso, que a nossa saúde seja restabelecida, que a gente possa ter muitos e muitos anos de vida e principalmente sendo guiado pela espiritualidade, que eles são maravilhosos na nossa vida. Tá bom, pessoal? Eu deixo um beijo carinhoso no coração de vocês, tá? Espero que vocês venham fazer parte da minha família holística, família do Herdeiro da Magia, tá bom? E até o nosso próximo vídeo então. Tchau, tchau!